casada. Que Achei muito engraçado, né, maravilhosa. Lola? Foi casada, monogâmica. Tipo, parece que eu tava contando que eu tinha, sei lá, Transada com né? 30 caras ao mesmo tempo. Gangbang, parece que eu tinha feito um gangbang Gente, louco. Não, que casei e ela louco. ficou chocada. Ela, nunca imaginei você monogâmica. Adoro. Mas muito legal, sério. É, sim. É uma loucura casamento. Casamento é uma loucura. É uma loucura. Uma vez perguntaram qual é a coisa mais obscena. Não, que pra tu já mim, fez. morar junto Eu disse casamento. boa. Eu acho que é a melhor resposta. Morar junto É muito obsceno, morar junto é muito Muito. obsceno. Tá arrasando. O importante é que a gente esteja arrasando, né, Lola? Tem que arrasar. E hoje eu tô recebendo na minha casa a Lola Benvenuti, que é minha amiga, escritora que arrasa, autora do livro Prazer é Todo Nosso e que fala com muito conhecimento de causa, porque ela já foi garota de programa. E eu acho muito legal que tu já foi garota de programa. Porque eu acho, não, de verdade, eu acho que a maneira que tu fala é com tanta propriedade, sabe? Aquela coisa que a gente tava conversando sobre a vivência, né? Faz toda a diferença. Eu acho assim, eu acho que é a coisa da travessia, eu sempre falo muito isso, né, do Guimarães Rosa, que eu amo. E eu acho que tudo na vida é assim, a gente nunca chega, a gente tá sempre atravessando. E a prostituição pra mim foi essa vivência, assim, de me conhecer, de me respeitar. As pessoas falam, mas como assim se respeitar, aprendeu a dizer não, que eu sempre falo isso. Mas um autoconhecimento e um conhecimento das pessoas também. Eu aprendi a ser muito mais tolerante, mais sensível. Então eu acho que, nossa, eu só tive a aprender, assim, foi um super desafio pra mim e valeu muito a pena, não me arrependo nem um pouco. E sempre que eu falo com alguém que trabalha com sexo, seja como for, eu gosto de fazer a mesma pergunta, assim, porque eu sinto na minha vida isso. Eu acho, por eu escrever sobre sexo, eu acho que quando a gente trabalha de alguma maneira com sexo, isso influencia muito a nossa vida sexual, na vida pessoal. Então eu quero, mas pra cada um influencia de um jeito. Então eu queria saber como que influencia na tua vida sexual. Eu acho assim. Como que influenciou e como influencia atualmente, assim. Eu acho que foi muito bom pra eu me descobrir. Mesmo antes da prostituição, eu sempre tive muito interesse por sexualidade, por me conhecer, então eu sempre me masturbei. Acho que isso é muito importante, a gente se conhecer. Eu acho essencial. E eu acho que eu me entendi mais conversando com os outros clientes, aprendendo a dizer que algumas coisas eu não queria fazer de fato. E me empoderei com isso. É curioso, né? Que as pessoas acham que o fato de alguém te pagar tira todo o seu poder. Pelo contrário, eu aprendi a ser dona do meu nariz e o que gostar e o que não gostar. E eu acho que, mesmo depois também, fora da prostituição, me ensinou muito a dizer não quando eu não queria uma coisa. Que eu acho Porque as mulheres têm muita dificuldade. Muito, porque dizer o que a gente curte, etc. eu acho. Eu fico chocada como as E pessoas também têm dizer esse não. problema. Às vezes, tudo bem se eu não gostar. Às vezes, tipo, sexo anal. Ai, meu marido quer, meu namorado, eu não gosto. Cara, se você não quer, não faça, entendeu? Aprenda a dizer não. A pessoa que tá com você tem que respeitar os seus limites. Então eu acho que, mais do que me conhecer, a prostituição me ensinou a me respeitar, sabe? E é muito irônico isso, né? Muito Muito, louco. Caralho, muito. porque as pessoas têm muito essa coisa. E é isso, e isso é muito legal, porque a gente, enfim, vai dar uma palestra, né? Agora semana que vem, que a gente vai falar, enfim, um debate, que a gente vai falar justamente sobre isso, empoderamento através da pornografia, etc. E essa é uma tecla que eu bato muito também. Eu acho que quem é desejado é que tá no poder. Quem detém o desejo do outro é que tá no poder. Isso eu vejo claramente nisso que tu tá dizendo, entendeu? Tu tava sendo desejada, supostamente num lugar submisso, mas não. Porque aquela ideia Tu tava de que exercendo o teu poder. Tem maneiras e o maneiras. outro precisa de você exercer. pra realizar o fetiche Claro. dele. Então você é necessária. Então tem essa sensação de poder e que vai mudando, né? Você vai sentindo poder de repente em outras formas. Que no começo a prostituição pra mim era um super desafio. Nossa, eu sentia um frio na barriga, era uma coisa assim. E depois de um tempo... Devia ser muito excitante por causa disso muito, também, o desconhecido né? Eu sempre acho me que... atraiu muito. Mas depois de um tempo, né? Eu passei 3 anos... Aquilo começou a não ter mais esse efeito. Porque eu me sentia assim, a minha vida era uma loucura, eu vivia correndo, eu não tinha tempo pra ler. E aí eu via os meus livros se acumulando no canto e eu sentindo que eu tava emburrecendo.
eu falei, não, agora eu preciso viver outro desafio, porque pra mim aquilo ali tinha sido suficiente. Então, Mas tu chegou a ter prazer várias vezes? Sim, era uma coisa que tu curtiu que tu fazia? Assim, se tinha alguns momentos que eu não me sentia confortável com a pessoa, eu dizia, olha, você me desculpa, eu não posso mais te atender, enfim, eu não me sinto bem. Então eu sempre fui muito honesta. Mas leva um tempo, lógico, até você se empoderar, que nem no começo eu achava que eu tinha que usar vestido justo, curto, e um salto aquela coisa clichê, assim. E aí eu saía, eu falava, ai gente, que mico, eu tinha tanta vergonha de usar aquelas coisas, eu falei, essa não sou eu, Sim. eu vou ser eu vou usar um Oxford, eu vou usar um vestido que eu me sinto confortável e vou ser feliz, então tudo foi um processo. Assim, mas tu conseguia namorar, assim, tipo, tu conseguia manter relações? Cara, tempo, assim, não? eu sempre fui muito prática, então eu nunca gostei muito, assim, de, amar, me envolver. Eu lembrei de um café que a gente tomou uma vez, tu me disse isso. Que agora tu tá apaixonada, eu já vou perguntar sobre isso. Pois é. Mas eu me lembro que tu falava, não, amor, não consigo ser monogâmica. E agora tá toda comportada, casada. Eu aprendi que eu nunca vou falar dessa água. Não dá. Mas assim, nessa época eu era muito assim, muito prática e também pela dificuldade das pessoas conseguirem lidar. Porque não é fácil, né? Assim, a gente fala, no mundo ideal as pessoas vão entender. Não é. Mas não é, a realidade é bem Imagino diferente. que não seja. E eu tive um namorado, mas assim, foi loucura, a pessoa era maluca. Foi pior pra mim ainda, eu tava muito carente, então eu me apoiei nele, porque minha família não falava comigo. Então assim, eu falei, não, enquanto eu não estiver bem, eu não vou namorar com uma pessoa e também tem que ser uma pessoa que entenda e aceite, porque senão é uma loucura, né? Você vive uma vida que não faz bem. E é difícil de aceitar, né? Não, mas assim, na sociedade que a gente vive, né? Tipo, a gente tem essa cabeça aberta, etc. Mas não é todo mundo. E atualmente, como tá? Tu tá casada, cara, apaixonada. Foi muito louco, porque assim, depois de um tempo eu decidi que eu queria voltar a estudar. E o mestrado que eu mais gostei, assim, que eu fiquei apaixonada, era na Unesp, em Educação Sexual, que é o único do Brasil, e era em Araraquara, né? É em Araraquara, tô fazendo lá. E aí eu falei, bom, eu tenho que escolher, porque eu não vou fazer programa no interior, eu já tava cansada. E aí eu falei, acho que é hora de dar um time e partir pra uma outra empreitada. E aí, enfim, já tava estabelecida, tinha minha grana, falei, vou dar uma parada, vou voltar a estudar. Bem nessa época eu conheci o Gerald, então foi tudo muito junto, assim, e foi muito bom, porque com ele eu aprendi a calar a boca um pouco, com toda essa coisa de, eu não quero namorar, eu não quero um amor, porque tá achando que é muito ruim, porque tá sendo Isso é muito bom. engraçado, gente. E a gente tem muitas muda. fases, né? E a gente tem essa coisa de achar que essas decisões definitivas, né? Você puta pra sempre. Não. E aí não é assim. Especialmente nessa coisa de amor, eu sou muito de fase também. E foi muito bom pra mim, assim, tá sendo muito bom. Entendi. Ele lida bem, assim, é difícil, claro, a gente tem momentos difíceis, mas eu acho que ele se esforça muito pra entender, ele me respeita, ele me apoia, e assim, tá sendo muito bom, e me assim, surpreendeu. Uma nova fase. E assim, ao mesmo tempo que é muito bom... Tô te achando muito mais em paz, assim, muito mais de boa. Eu acho que tu tá super... Muito. E assim, é tão desafiador quanto você manter um relacionamento. Nossa! É tão desafiador quanto. Então, o mesmo frio na barriga que eu sentia antes, eu sinto agora, assim. Sim. É o mesmo desafio, mas é uma outra fase. Então, tá sendo muito bom me descobrir estando com alguém também. E a vida sexual na monogamia? O que tu acha? Eu acho assim, é uma coisa demonizada. E eu sinto assim também as pessoas ficam me mandando e-mail, como assim você que era uma defensora, mas a verdade assim, eu acho que você tem que ter liberdade no relacionamento pra falar do que você gosta. Se o seu parceiro consegue te acompanhar, te ouvir e juntos vocês podem sair da rotina e fazer coisas, pode ser maravilhoso. Então eu acho que muitas vezes em uma pessoa você encontra tudo aquilo que você precisava de tantas pra se realizar. Então com ele a gente tem uma relação muito boa, a gente tem muita liberdade pra falar sobre o que gosta, e esse é um dos motivos principais pra eu estar com ele, porque se fosse um cara coxinha, com certeza não ia. Com certeza. Não ia rolar. Mas é muito louco, porque geralmente várias pessoas que trabalham com sexo de alguma maneira, que eu já falei, às vezes acabam querendo algo simples na hora do seu sexo, na vida pessoal, assim. Eu queria saber se é assim contigo também, de uma coisa assim mais básica, com conexão. Enfim, isso às vezes acaba acontecendo comigo, depende da fase, assim, mas eu compreendo, eu quero saber se contigo também. Cara, eu nunca gostei de coisas muito mirabolantes. Sim. Eu acho assim que o básico bem executado é a melhor. Eu também, o básico bem executado é tudo, gente. Básico bem executado. Cheiro e assim, degustar o corpo, né? Conexão, aquele olhar. olho no olho. Eu acho. Eventualmente, lógico, fazer algumas coisas pra sair da rotina, eu acho super bem-vindo. Mas transformar sempre uma transa numa coisa
uma aula de yoga, por Sim. exemplo, eu fico... Uma coisa mirabolante, né? não, Performance. menos é mais. Eu cada vez tô sentindo menos necessidade de performance, sabe? Eu acho que é uma coisa que... Isso vem muito assim com o passar do tempo. A gente vai parando de achar que tem... E a mulher, eu acho que a mulher, a gente é criada muito com... Isso eu falei com a Clara, quando eu entrevistei ela também. A gente acha que, por mais empoderada que a gente seja, etc., tem aquela coisinha no fundo que a gente acha que tem que agradar, que tem que ser irresistível, que tem esse peso, essa cruz que a gente carrega de ter que ser irresistível, de ter que seduzir tipo, sempre. A melhor transa de todos a mais os louca, tempos, mais tudo. Gente, nem... Né? E pros dois, eu acho, né? A gente tem, enfim, essa coisa do pornô, a gente acha que é aquilo, né? Sim. Que tem que ser, sei lá, você tem que meter 1 hora... Fazer o deep throat da vida. E a vida não é assim. Até Não você é. entender isso, se aceitar e entender do que você gosta e trabalhar nesse sentido, é uma longa caminhada, né? É mais prazer feminino, né? Que é extremamente psicológico. Eu acho. É uma coisa super... Eu acho. E é uma composição do outra coisa. ambiente, a música, é o cheiro. Eu acho tudo. que essas coisas ligam muito mais do que se a pessoa fez assim, assado, whatever. E o que as pessoas vêm falar contigo? Te perguntam muita coisa? Te escrevem no Face? Muito, assim, tem muita gente que, principalmente, tem muitas meninas, né, que querem ser garotas de programa e não entendem como começar. Tem muitas mulheres casadas, enfim, que estão num relacionamento, tiram dúvidas sobre técnicas ou sobre como abrir um relacionamento, como falar pro marido isso, aquilo. E eu sempre falo, né, essa coisa das meninas me preocupa muito, porque assim, eu nunca quis incentivar a prostituição, né? Eu comecei a falar porque as pessoas me perguntaram, eu falei, bom, essa é minha vida. Mas assim, eu acho que se a pessoa quer viver isso, vá e Tu viva. incentiva ou tu diz não, melhor não, pensa Eu melhor? acho que você tem que pensar. Porque a sua família pode descobrir se você não contar pra ela, depois pode ser difícil você conseguir um emprego, se a cidade for pequena. Você tem que estar preparada para o preconceito que existe, a estigmatização que é muito grande. Então, lidar com tudo isso. A pessoa acha que vale a pena, porque eu sempre falo que tem uma coisa hoje em dia, assim, todo mundo faz um programinha. Ah, eu quero comprar uma bolsa, vou lá, faço um programa, ou tô nas férias da faculdade, vou lá na boate. Então, assim... Adoro. Todo mundo faz um programinha. Tipo... Banalizou. Quero comprar uma bolsa. Sério, virou uma coisa muito Sério? assim. Assim, eu conversando com as pessoas, eu fiquei falei, olha, eu não sabia disso. Falei, eu não tenho nada de transgressora. Essas pessoas são muito mais do que eu, porque elas não claro. falam abertamente e estão vivendo. Mas eu acho assim, se elas querem viver isso, se é uma experiência que elas acham válida, então vai viver. Porque aí você sente e percebe, isso é pra mim, isso não é pra mim. Então você passa por isso, também é experiência de vida, né? Total. E eu acho que as pessoas estão muito abertas, assim, sexualmente. Só que às vezes é muito da boca pra fora, sabe? Na verdade, na hora vão ver, a galera tá fazendo mais porque o cara quer, ou porque ela quer ser o melhor sexo da vida do cara, ou porque... Então, não necessariamente elas estão encontrando satisfação nessa ditadura da putaria que a gente vive. Sim. Isso é muito importante, Isso eu é muito acho. louco, Isso porque eu falo todo das meninas mundo- que me escrevem. E todo mundo é bi, todo mundo Todo beija mundo é todo bi, mundo. todo mundo beija E todo na realidade mundo, as pessoas não estão confortáveis com isso também. Eu acho que você tem que ser você, não tem que fazer tudo, tem que fazer o que você se sente bem, o que realmente tem vontade. Eu acho que nada pode ser uma ditadura. As coisas são escolhas. Sim. E de uma maneira natural. A gente até tava falando isso. Sexo é uma coisa sempre tão problemática da gente falar que se fosse uma Tipo, coisa fala assim... normal. Porque eu tô nessa campanha agora, sabe? Tipo assim, eu falo as coisas mais absurdas, assim, numa mesa de bar, como se fosse a coisa mais Mas, normal tipo, do fui mundo. na cozinha tomar um copo de água e... Como se fosse normal, tipo, passa o sal. Mas eu acho que esse tem que ser espírito, sim, em eu todos os acho. sentidos. Mas eu acho isso em todos os setores, não só nisso que a gente tá falando, de, enfim, de questões mais de práticas sexuais, como da sexualidade das pessoas. Eu acho que tudo a gente tem que falar de uma forma natural. Porque eu acho esse que é o isso caminho. também mostra como você lida com a questão. Sim. E a pessoa fica, realmente, do jeito que ela falou, não é uma coisa assim tão preocupante. E não deve ser. Eu acho que todo problema que a gente tem com a sexualidade é porque a gente cria problemas e complica demais e quer explicar muito. Algo que é muito orgânico, algo que é muito orgânico. Eu acho. Né, total. Tá, e por último eu queria saber, dá uma dica aí de um livro que tu acha legal. Cara, um dos A ver com o últimos, assunto, assim, que mais... filme, dá umas dicas assim. Um dos que eu mais gosto é A Casa dos Budas Ditosos. Eu adoro. Meu, pra mim é um João livro Oliveira. muito bom. Eu curto muito Hilda Hilst também, que é uma Amo, escritora. tem ali. Eu gosto muito dela, assim, tanto A pornografia poesia, dela é incrível, né? quanto enfim, novelas. Eu gosto muito dela. Eu gosto do Henry Miller, Anais Nin. Adoro. Ai, tem muita coisa boa, né? Acho que você vai gostar do meu livro. Tá bem nessa linha. Ai, eu quero. Miller, Aliás, você tá me devendo os outros que você me Tô devendo, é verdade. O teu já tem. Ai, adorei, querida. Muito bom, gostei. E
logo a gente tem, né, uma surpresa. A gente tem uma surpresa, que a gente conecta muito. Muito. Eu nem esperava, a gente conecta muito nas ideias, nesse assunto. Então, em breve, tem uma surpresinha aí que eu vou contar no blog. Obrigada.